A gente vai estudar hoje, como a maioria dos temas que a gente estuda, né? A gente vai estudar um que está muito, né, tá sendo muito falado hoje em dia. O que nós desejamos é o que nós mais almejamos, é ter saúde, né? Vemos sempre todos muito adoecidos, desde viroses, que acontecem de forma muito repetida na nossa vida, até doenças um pouco mais graves, que debilitam, que nos enfraquecem mentalmente. Então, em cima desse tema, Joana de Ângeles, que foi a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco aqui na Terra, escreveu um livro chamado Momentos de Saúde e de Consciência. Para quem não conhece Joana, ela tem uma pegada mais voltada para o lado psicológico. E eu gosto sempre de reforçar isso, porque é um dos lados que com certeza nós estamos ainda muito carentes de entendimento, de evolução. Então toda a série de Joana tem a preocupação de nos fazer entender o que nos move, de nos dar acalento, de nos dar um guia para que a gente, mesmo nessa vida, tenha momentos de felicidade. Porque a gente costuma dizer a felicidade não é desse mundo, mas quando se fala isso, e realmente foi uma fala de Jesus, é que a felicidade real a gente só vai saber quando formos espíritos evoluídos. Mas momentos de felicidade fazem parte desta encarnação, mesmo diante das dificuldades que todos nós passamos. Todos nós passamos pelas dificuldades, por quê? Porque a gente está aqui em fase de evolução. Não poderia ser diferente. Estamos num planeta de aprendizado, que é chamado de expiação e de prova. Logo, a gente vai passar por situações que visam tanto fazer com que a gente se liberte de débitos anteriores, como também evolua e saia daqui melhores do que nós chegamos. Então, esse livro é uma receita para a saúde integral. E ele começa contextualizando o quê? A saúde integral é o resultado da harmonia interior. Às vezes a gente cuida, e foi assim, e ainda continua sendo assim em alguns entendimentos, a gente precisa de um remedinho, né? Eu estou tendo dor de cabeça todos os dias, mas eu tomo um Dorilax, vai resolver. E por que eu estou tendo dor de cabeça todos os dias? Algumas doenças que nós temos têm a ver com débitos anteriores. E a gente tem que passar por elas mesmo, porque a gente terminou assimilando muita energia negativa ao longo de nossa existência. Mas outras coisas que acontecem na nossa vida, e segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, metade dela, ou até um pouco mais dessa metade, nós adquirimos aqui nesta encarnação como reflexo dos nossos hábitos atuais, como a gente já conversou aqui também em outro momento. Então, a saúde é um reflexo da nossa harmonia interior. E a psicossomática, que hoje estuda o quê? A psicossomática é uma área que entende que a nossa saúde é um reflexo do que está na nossa mente e das nossas emoções. Portanto, não adianta eu tomar o remedinho e continuar pensando e agindo da mesma forma. E de forma semelhante, a gente traz muito para o tratamento na casa espírita também. Quando a gente pensa que só vir para cá, tomar um passe, fazer o tratamento de desobsessão, vai nos curar, na realidade, infelizmente, estamos errados. Porque ele tem o objetivo de diminuir, de atenuar os sintomas ruins da nossa vida. Mas são esses estudos aqui. É a nossa preocupação em nos melhorarmos que vai fazer efetivamente que a gente não precise mais de tratamentos espirituais. Tem algum problema em precisar de tratamento espiritual? De forma alguma. Nós ainda precisamos disso. E graças a Deus que eles existem.
porque nos dá mais leveza, nos dá mais fé. Quando a gente faz um tratamento e identifica que a partir dele a gente começou a se equilibrar mais, o que é que naturalmente costuma vir à nossa mente? Que Deus existe mesmo. Que a espiritualidade está aqui, está nos ajudando. Então isso fortalece a nossa fé. E fortalecendo a nossa fé, faz com que a gente busque cada vez mais o interesse em estudar, em se conhecer, em se modificar. Tem um parágrafo muito interessante que eu destaquei aqui na íntegra do livro. Eu vou ler aqui para vocês agora e a gente reflete em seguida. Ser feliz, decisão de ser feliz. Ser feliz ou desventurado é-me uma opção voluntária. Sou escravo da lei que me enseja progredir sem interrupção do tempo. Ou seja, ser feliz é uma opção minha. Eu sou escravo, ou seja, eu sou fadado à lei de evolução, porque todos nós nascemos para evoluir, quer queiramos ou não. O que eu sou, o que eu serei, depende de mim. A inspiração superior nunca me falta. Ou seja, Deus sempre está, através dos nossos espíritos protetores, dos espíritos amigos, nos intuindo para nos ajudar a fazermos as escolhas corretas. Porém, sintonizar com essa energia superior é uma aspiração pessoal, ou seja, depende da gente querer se sintonizar com a espiritualidade amiga para que a gente tenha as intuições e que a gente receba as energias necessárias para ficarmos bem. Construindo as estruturas mentais na mente, construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las realidade no percurso carnal. O que quer dizer isso? Quando a gente estrutura o nosso pensamento de forma que a gente entenda e tente praticar sempre esse conhecimento de que Deus manda o tempo todo para a gente energia boa. Cabe a gente querer parar e se sintonizar com essa energia. Fazendo essa reflexão, os nossos dias se tornam mais leves. A gente costuma deixar a vida nos levar. Né? Tirando a frase de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, nós não fomos criados para isso. Essa existência, ela não deve ser basicamente de acordar, tomar café da manhã, trabalhar, chegar em casa de noite, organizar menino, organizar a casa, no outro dia dormir de novo, quer dizer, dormir no outro dia começar tudo de novo, sem refletir sobre nossa existência. Porque isso é uma oportunidade ímpar de aprendizado. E a gente acordar de manhã e fazer uma reflexão sobre isso faz com que a nossa postura durante o dia seja diferente. Existe a vertente, e eu acredito totalmente, de que o nosso dia vai ser de acordo com como nós decidimos começar ele. Se a gente começa esse dia com uma oração, agradecendo a Deus por estarmos com saúde, por termos um trabalho, e pedindo que a energia dele penetre, tome conta da gente, nos proteja e nos guie sempre para o seu caminho, que é o caminho do bem, naturalmente a gente já andou meio caminho daquele dia para ter um dia de mais harmonia. Mas se a gente já acorda esbaforida, correndo, chateado porque não estava com vontade de trabalhar, porque eu vou pegar trânsito e vou chegar atrasada, o dia da gente normalmente tende a ser um caos. Então esse planejamento do nosso dia faz parte da nossa harmonização para aguentar todas aquelas pequenas provas que a gente passa, que são pequenas discussões que a gente tem, pode ser dentro de casa, pode ser num ambiente de trabalho. Os sustos ou as irritações que a gente passa no trânsito também. Então, a sintonização, a sintonia com a espiritualidade de luz é um desejo nosso.
Por isso que aqui, esse parágrafo que foi copiado na íntegra, de fala de Joana de Ângeles, ele diz: sou escravo da lei de evolução e tenho Deus o tempo todo me trazendo energia boa. Então, decidir ser feliz é uma escolha minha. E a gente vai entender daqui a pouco sobre como é que essa escolha é minha mesmo. Tem tanta coisa acontecendo comigo, por que é que eu tenho que dizer que a escolha é minha? Eu estou sem trabalho, eu estou cheio de aborrecimento, eu tenho muito conflito em casa, e como é que estão dizendo que sou eu que tenho que escolher ser feliz? Será que é possível, dentro de toda essa confusão? Então, a felicidade é uma escolha pessoal e deve ser cultivada independentemente de situações adversas. Repetindo aqui, ela fala: cada pessoa é responsável por sua própria vida e destino. A liberdade implica em responsabilidade, ação e consciência. Quando a gente fala que cada um de nós é responsável por escolher a sua felicidade, é porque todos nós temos o livre-arbítrio. A gente não nasceu aqui com uma receita que a gente vai seguir do dia que a gente nasceu até o dia que a gente vai desencarnar. A consciência divina está dentro de nós, nos intuindo sobre o que é certo e o que é errado. Mas a gente precisa querer fazer esse intercâmbio com Deus, precisa querer ouvir esses recados. E quando a gente fala de e quando a gente está falando de escolha, quando a gente está falando de livre-arbítrio, é porque, como um bom pai, Deus nos coloca sempre as orientações de como a gente deve viver, praticando bem, amando, respeitando. Mas ele deixa a gente livre para aprender. Adianta a gente ter pena de um filho da gente e fazer a prova de matemática para ele na escola? Não. Ele vai chorar, vai se desesperar se tiver com dificuldade, mas a gente está para apoiar como pais, não para fazer por, senão não há o aprendizado. É a mesma coisa que com a gente. Deus está aqui conosco para nos apoiar, mas Ele não vai fazer por nós, porque Ele sabe que nós temos força o suficiente, por menos que a gente acredite nisso, mas nós temos força o suficiente para lidar com tudo que a gente passa. Caso contrário, ele seria injusto. Se Deus desse para a gente uma prova maior do que a gente tivesse capacidade de aguentar, aonde é que estaria a justiça divina? E a vida, ela segue, né, minha gente? Ela segue como um trator. A gente com problema, a gente sem problema, as coisas vão acontecendo. E a gente tem que dar conta delas. E isso promove na gente uma série de mudanças. Sejam mudanças em casa, sejam mudanças no trabalho. E essas mudanças favorecem a gente a não se ligar com energias, não ficar preso o tempo todo, não ficarmos presos o tempo todo na mesma situação desgastante. Por quê? Porque é essa renovação que faz com que aumente em nós a necessidade de evolução. A cada dia um desafio diferente. O que era difícil para a gente no passado, hoje pode não ser. No passado podia ser muito difícil a gente tomar a decisão de estar aqui na quinta-feira de noite, depois de um dia todo de trabalho, para assistir uma palestra, para tomar um passe, porque a gente normalmente já está mais cansado de noite. Mas hoje estamos todos aqui. E a maioria já vem com muita frequência, porque isso virou o quê? Um hábito. Então nem é mais questionado se vai ser feito ou não. Então renovar, como a vida vive em processo de transformação, é importante que a gente transforme também a nossa forma de pensar. A gente tem a mania, seja por questão cultural ou porque é muito mais confortável para a gente, repetir sempre as mesmas coisas. Pensar sempre do mesmo jeito. Não, mas eu sempre fui assim. Eu não vou mudar, não. Mas a vida muda o tempo todo. O que aqui está igual?
de ontem para hoje? Nada está igual. Então eu não posso estar igual ao que eu era antes também. O que acontece com o mundo, acontece conosco. Hoje nós somos espíritos muito mais evoluídos, mas isso demorou muito tempo. No livro Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, ele conta como foi a criação do planeta Terra e a criação de todos os seres vivos, começando pelo organismo unicelular, que era aquele ser que tinha somente uma célula, até os dias de hoje. E como no início, como a gente não tinha inteligência, mas a gente tinha somente um princípio inteligente, como nesse início, a gente demorava muito mais para aprender. Tanto que, entre o organismo que tinha somente uma célula e os primeiros vestígios da raça humana, os hominídeos, demorou em torno de 1,5 bilhão de anos. E de lá para cá, as coisas têm andado com mais celeridade. Por quê? Porque nós já temos inteligência e cérebro preparado o suficiente para acompanharmos essa velocidade da evolução do planeta. Coisa que no passado a gente não tinha, por isso que as informações vinham em menor quantidade. Então, sem perceber e sem saber, nós hoje somos muito mais capazes do que éramos antes. Logo, a gente tem a capacidade de entender que a nossa ligação com a espiritualidade urge, que a nossa ligação com a espiritualidade é a base para a nossa evolução. Que a gente não está aqui somente para fazer as coisas como um robô, sem refletir a respeito. E essa renovação mental e mudar a nossa forma de pensar a vida é essencial para que a gente cresça e supere as nossas dificuldades. A superação dos traumas e ressentimentos é possível através de quê? Do amor, do perdão e da reprogramação mental. E por que esse termo está aqui? Esse tema está aqui. Quando nós estamos falando de saúde integral, a gente fala que a saúde está diretamente associada com a nossa emoção e com os nossos pensamentos. Uma das coisas que mais nos atormenta e que mais nos puxa para baixo são esses sentimentos de negatividade que nós temos e de vitimismo, de mágoa, de ressentimento, porque uma coisa não aconteceu do jeito que eu queria, porque uma pessoa não agiu da forma que eu gostaria que ela agisse. Mas as pessoas são diferentes. Não tem nenhum de nós aqui igual. Uma característica que é falada sobre o nosso corpo espiritual é que ele é único. O nosso corpo material, ele pode ser igual do ponto de vista de órgãos. Todo mundo tem coração, todo mundo tem estômago, mas quando a gente tira esse corpo aqui de carne, que a gente vai para a espiritualidade, nós atuamos com um corpo que é chamado de perispírito, ou corpo emocional, que tem a mesma forma física, na maioria das vezes, deste corpo material da gente, quando a gente desencarna, e que lá ficam gravadas todas as nossas vivências, como nós reagimos aos desafios que foram impostos na nossa vida. Então lá ficam gravados, nós temos toda a nossa história gravada. E esse perispírito é único. Se o perispírito é único, significa que diante de uma mesma situação, eu posso entender de uma forma e Paula pode entender de outra. E a gente fica se engalfinhando, querendo que todo mundo entenda do mesmo jeito. E a gente não está falando aqui que a gente tem que aceitar atrocidades, entender que violência é correto. Não. Mas a maioria das discussões que a gente tem, dos ressentimentos que a gente tem, com aqueles que são mais próximos de nós especialmente, é por conta de tolice. É porque a gente quer que seja feito do jeito da gente. Então, a gente precisa renovar a forma de sentir. E como nós estimulamos
tanto sentimento negativo dentro da gente. E a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Se livrar de mágoa e de ressentimento. Porque a gente não imagina como isso é pesado nas nossas vidas. A gente vai levando um peso maior do que o nosso corpo aguenta. E por isso uma série de doenças acontecem por conta dessa negatividade. Tem um textinho do site de Momentos de Reflexão que fala assim: certo dia, um professor atento ao comportamento dos seus alunos observou que poderia ajudá-los a resolver alguns problemas de cunho íntimo e propôs uma atividade. Pediu a todos que levassem uma sacola e algumas pedras de vários tamanhos e formas para a próxima aula. No dia seguinte, ele orientou que cada um escolhesse uma pedra e escrevesse nela o nome de cada pessoa com quem sentiam mágoa, inveja, rancor, ciúme. A pedra seria escolhida conforme o tamanho do sentimento. Depois que todos haviam terminado a tarefa, o professor pediu que colocassem as pedras na sacola e a carregassem junto ao seu corpo para todos os lugares onde fossem, dia e noite. Se alguma pessoa viesse a lhes causar sofrimento, ainda intenso, eles poderiam substituir a pedra por uma maior. E se uma nova pessoa os magoasse, deveriam escolher uma nova pedra, escrever o nome dela e colocar na sacola. E quem resolvesse o problema com algumas dessas pessoas, cujos nomes estavam escritos nas pedras, poderiam retirar a pedra e jogar fora. Assim foi feito. Algumas sacolas ficaram cheias, pesadas, mas ninguém reclamou. Naturalmente, com o passar dos dias, o conteúdo das sacolas aumentou em vez de diminuir. O incômodo de carregar aquele peso se tornava cada vez mais evidente. Com o passar dos dias, os alunos começaram a mostrar descontentamento. Afinal de contas, estavam sendo privados de muitos movimentos, pois as pedras pesavam e alguns ferimentos surgiam provocados pelas saliências de algumas dessas pedras. Para não esquecer a sacola em nenhum lugar, os alunos deixavam de prestar atenção em algumas coisas que eram importantes para eles. Passado algum tempo, os alunos pediram uma conversa com o professor e falaram que não dava mais para continuar aquela experiência, porque eles estavam cansados de carregar aquele peso morto e alguns ferimentos já incomodavam. O professor, que já aguardava pelo momento, falou-lhes com sabedoria. Essa experiência foi criada para lhes mostrar o tamanho do peso espiritual que a mágoa, a inveja, o rancor ou o ciúme ocasionam. Quem mantém esses sentimentos no coração perde precioso tempo da vida, deixa de prestar atenção em fatos importantes, além de provocar enfermidades como consequência. Um exemplo simples, mas é porque nós não vemos a carga energética dos nossos pensamentos na nossa vida. Se a gente visse, com certeza, a gente ia procurar reforma íntima de forma mais rápida. Ou a gente surtava, que a probabilidade maior era essa. Por isso que a gente não vê, né? Mas Deus é tão grande que Ele nos mostra através da literatura, e hoje já tem um conhecimento médico a respeito que aquelas pessoas mais tensas, mais ansiosas, adoecem muito mais do que as pessoas que levam a vida com mais leveza. Então, que a gente avalie o que é que a gente está levando nas nossas sacolas. Só esse momento de avaliação é que vai fazer nos refletir sobre como nós podemos mudar a nossa trajetória. Por isso, o tema dessa conversa de hoje é momentos de saúde e de consciência, porque precisamos ter consciência sobre os males que a gente poderia evitar e a evolução que a gente pode conseguir, provocando em nós a transformação na nossa forma de pensar e de agir. Quando a gente fala de mágoa, muitos dizem, mas eu não posso deixar para trás. Fez mal para mim. E por que eu vou deixar isso para trás?
E assim se enchem as salas de desobsessão. Nas quartas-feiras, o que a gente mais vê é espírito sofrido, porque teve um problema no passado, porque alguém o fez sofrer em outra encarnação, e porque eles passam centenas de anos remoendo aquela mesma situação. Ou seja, escolhendo se manter a um passado de sofrimento. E é assim conosco. E sabe qual é o maior problema? A gente vai guardando essas energias, a gente vai guardando essa mágoa dentro da gente, e a depender da intensidade disso, desse conflito dentro de nós, quando a gente desencarna, isso vira uma ideia fixa. E nós, desencarnados, passamos a viver única e exclusivamente em cima daquele sofrimento que já passou há muito tempo. E a gente vai dizer, não, mas a culpa é de tal pessoa que me fez sofrer. Não, a culpa é minha porque eu estou escolhendo me manter neste sofrimento. O sofrimento que nós passamos no passado pode não ter sido escolha sua. Mas nos manter nesse sofrimento, por insistência em manter mágoa, ressentimento, ciúme, é nossa escolha. Então que a gente não culpe os outros por uma escolha que é nossa. Por isso, no início do capítulo, ele diz que a escolha de ser feliz depende da gente. Porque nós temos livre-arbítrio. Mas pelo nosso orgulho, a gente acha mais importante fazer o outro sofrer, dizendo, eu estou sofrendo assim hoje porque você fez isso comigo. Como se você não estivesse sofrendo mais. Então, quando a gente fala de... Só um minuto agora para eu chegar no slide, na página que eu estava. Quando a gente fala de liberação desses sentimentos, o perdão está diretamente associado a ele. Sem perdão, nós não conseguimos nos livrar desse peso que a gente leva. E isso acontece tanto com perdão para com alguém que fez um mal para a gente, como com perdão para nós mesmos. Porque quantas coisas a gente faz durante o dia, durante o mês, durante a semana, que a gente faz, meu Deus, eu não deveria ter feito isso. E a gente começa a se culpar. E culpar resolve alguma coisa? Não. Culpar não resolve nada. Outra coisa que a gente também vê muito nas mesas de desobsessão. Sentimento de culpa. Chegam esses irmãos e dizem, olha, eu não vou mudar, nunca. Porque eu sou uma pessoa ruim. Eu sei que Deus não me quer. E a energia de Deus é tão grande que nunca, numa situação dessa, a gente estava conversando com um irmão bem sofrido, que chegou para a gente com muita raiva, dizendo que estava querendo se vingar de alguém que tinha causado mal. E depois de algum tempo de conversa, ele já voltou e disse, sim, mas eu não mereço ser perdoado. Eu não mereço ajuda. E a gente disse, mas por que você não merece? E quando a gente falou para ele, contou para ele aquela história que aconteceu na época de Jesus, quando a gente tinha a mulher adúltera que estava para ser apedrejada numa praça, porque na época de Jesus os castigos eram morte por apedrejamento. Quando a mulher estava lá na praça, prestes a ser apedrejada, e os homens quiseram tentar Jesus perguntando, e aí, Jesus? Ela é culpada ou não é? Qual foi a resposta que Jesus deu? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E o que foi que aconteceu? Cada um saiu botando sua pedrinha do lado. E a moça olhou assim, sem saber o que fazer. Aí Jesus fez, cadê aqueles que estavam te cobrando? Ela disse, todos foram embora. E ele disse, vá e não peques mais. E quando a gente contou essa história ao irmão que estava desesperado, se sentindo culpado pelo que tinha feito, na mesma hora ele fez, mas que luz linda está aparecendo aqui para mim agora. Que quadro, ele disse, literalmente com essas palavras,
Que quadro lindo! De tanta luz e de tanto amor está aparecendo para mim agora. E é assim nas nossas vidas. O perdão para com os outros, o perdão para com nós mesmos, porque a gente vive em uma sociedade que também gosta, além de cobrar os outros, de nos ensinar que a gente não merece o perdão. E muito do que nós sofremos também é por isso, porque a gente não se ama o suficiente para entender que nós ainda erramos. Se eu passei 1,5 milhão, se nós passamos 1,5 bilhão de anos para evoluir de um ser unicelular até chegar no início da raça humana. E se na raça humana nós tivemos várias vidas, vários erros, e isso faz um bom tempo, eu não vou me transformar de uma hora para outra. Mas esse diazinho da gente, de todo dia tentando fazer uma coisa diferente, todo dia tentando transformar o nosso pensamento, é o que efetivamente vai trazer para nós o ganho da felicidade, do bem-estar e da saúde. O amor a Deus, o amor ao próximo e a si mesmo, é a base da saúde espiritual e da saúde emocional. Tem uma história que eu acho que já contei aqui em outro momento, de Chico Xavier. E Chico Xavier tinha uma cachorrinha que gostava muito. E essa cachorrinha estava muito doente. Só que Chico tinha uma vida muito corrida. Ele trabalhava o dia todo para ganhar o dinheiro dele. Depois de noite ele fazia os atendimentos na casa espírita. De madrugada ele ia psicografar. Muitas vezes com os olhos sangrando, porque Chico tinha problemas de vista seríssimos. E aí, vendo a vida tão atribulada de Chico, um ajudante dele fez: rapaz, essa cachorrinha ela está sofrendo muito, só está dando trabalho a Chico, eu vou sacrificar essa cachorrinha. E assim o fez. Quando Chico soube disso, ele ficou desesperado. Ele ficou chateado, e muito, com esse irmão dele e trabalhador. E ele não conseguia tirar aquilo, por mais que ele rezasse todo dia. Olha Chico, né? A evolução de Chico. Ele não conseguia rezar e não conseguia fazer com que aquela energia saísse mesmo rezando. Aí, um belo momento, chegou Emmanuel. Disse: Chico, eu estou vendo uma energia muito pesada em você, muito escura. O que está havendo? Ele contou o que tinha acontecido. Ele disse: olha, eu não sei o que eu faço, porque todo dia eu estou rezando, mas eu não consigo tirar essa raiva de dentro de mim, porque fulano fez isso com a minha cadelinha. Aí ele fez: o que é que eu faço, Emmanuel? Aí Emmanuel olhou para ele. Emmanuel era o guia espiritual de Chico. Aí Emmanuel disse: vá até esse seu amigo e pergunta uma coisa que ele gostaria muito de ganhar. Aí Chico disse: mas como assim? Eu vou dar alguma coisa para uma pessoa que me fez um bocado de raiva? Como é que acontece? Vá e faça isso. Ele disse: tá bom, sou obediente, eu vou. E aí ele chegou para esse colega dele: você gostaria de ganhar? Aí a pessoa disse: eu quero uma máquina de lavar roupa. Aí ele fez: vai-me Deus, eu não tenho dinheiro para isso, eu vou ter que dividir esse boleto aí em tantas prestações, eu que já vivo apertado. Mas veio a voz de Emmanuel, né? Faça, dê o presente para ele. E Chico continuava com a raiva dentro dele. E aí chegou um belo dia que Chico chegou com a máquina para dar para o amigo dele. Quando Chico deu o presente ao amigo, imediatamente saiu do amigo uma luz tão forte que disseminou, que eliminou toda a mágoa que existia dentro de Chico. E aí a gente vê o poder da caridade e do amor. Não é o elemento máquina, não foi o bem material, mas foi dar para uma pessoa que você ama aquilo que para ela era muito importante. E essa energia de gratidão que esse amigo teve para com ele foi tão grande que foi o que foi necessário para que aquela energia ruim que ele não sabia tirar de dentro dele fosse eliminada. E é por isso que para os nossos males vem aquela frase: fora da caridade não há salvação. Porque a energia do amor, a energia da gratidão é capaz de eliminar qualquer impureza de nossos corpos. Então a fórmula para que a gente viva com saúde, para que a gente viva com serenidade,
está no amor a Deus, está no amor ao próximo. E esse amor é praticado através de quê? Da caridade. Seja da caridade moral, seja da caridade material, todo tipo de caridade se reverte num halo energético capaz de disseminar as nossas energias que estão tão encruadas na gente, de muitas e muitas encarnações de erro. Então, minha gente, a gente se preocupa muito com posses, a gente coloca sempre utopias. Para eu ser feliz, eu tenho que ter um apartamento. Aí, quando a gente compra apartamento, para eu ser feliz, meu apartamento tem que ser maior. Para eu começar o meu regime, eu preciso que chegue na segunda-feira. Nós ficamos o tempo todo criando situações inatingíveis para aquele nosso momento, para justificar a nossa paralisação diante da nossa necessidade de evolução espiritual. Que a gente entenda que o pouco que a gente faz hoje já faz toda a diferença. Então não vamos deixar de fazer o que a gente entende ser pouco, porque o nosso desejo seria dar não uma cesta básica, mas sustentar uma família com 20 pessoas. Se eu não tiver dinheiro para sustentar a família completa, eu não vou dar 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Mas vejam, esses quilos que vão chegando aqui para a gente aos pouquinhos, vão ficando juntinhos. E quando a gente depois chega no final do mês, a gente vê que vai fazer toda uma diferença na vida de uma vovozinha, que não está na lista dos contemplados nas cestas oficiais da casa. E aquela doação que você fez vai fazer uma diferença muito grande na vida de quem não tem. Então, para a gente mudar o nosso pensamento, para a gente se transformar, é necessário que a gente busque sempre a inspiração espiritual. Essa inspiração, ela vem através de uma meditação, vem através de uma palestra que a gente assiste, vem através da oração. Porque a oração permite que a gente se desligue dos nossos problemas de agora e se conecte com a espiritualidade superior. Por isso que a gente fala que a gente precisa, que a gente vai elevar os nossos pensamentos a Deus. E é literalmente elevar, porque a gente sai do meio da turbulência que a gente está. Sai daquela energia que a gente tem dificuldade para sair, e a gente não consegue enxergar os nossos problemas. Quando a gente bota o pescocinho um pouquinho para fora para se levantar e conversar com Deus, a gente consegue perceber o que Ele tem para nos dizer. E as intuições chegam para a gente. Mas a gente precisa querer isso. Então, para saúde e consciência, nós precisamos querer essa interação com Deus. Mas isso vai evitar que a gente tenha problemas? Não. A gente não pode não ter problema. Nós somos cheios de defeitos. São esses problemas que fazem a gente valorizar o bem, que fazem a gente valorizar mais as pessoas do que as coisas. Não vamos deixar de ter problemas porque vivemos num mundo de expiação e de provas, mas vai nos fortalecer para lidar com esses problemas. Vai fazer com que a gente não se desespere dentro das situações. Vai fazer com que mesmo diante de atribulações, de dificuldades, a gente se mantenha serenos. Porque o desespero e a gritaria não resolvem nada. Quanto mais desesperado você fica, menos você consegue enxergar a solução para o seu problema. Então, compreender a nós mesmos, entender o que nos move, mudar a forma de pensar. Por que é que eu estou tendo dor de estômago com muita frequência? Pelo excesso de ansiedade? Possivelmente. E o que é que me deixa ansiosa? Eu sou ansiosa porque cobram muito de mim. E por que você permite isso? O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. E por que a gente não se ama o suficiente para entender qual é o nosso limite? Porque nós temos limite. E tanto temos limites
que a gente não consegue enxergar a espiritualidade. Porque isso seria desastroso para a gente na nossa condição espiritual. Então, no mundo material, nós também temos limite. Não adianta a gente tentar assumir o que a gente não consegue, que a gente pode se desestruturar. Então, esse olhar para a gente é importante. Largar os celulares, e ao invés de a gente chegar em casa e ficar vendo vídeo em Instagram, em TikTok, em YouTube, a gente tirar um tempo para a gente. Fazer uma meditação, fazer uma oração, fazer uma boa leitura, assistir uma palestra, dar o descanso que a nossa mente precisa. A sociedade está vivendo num mundo que nunca viveu com excesso de informações, esse tema também é sempre tocado aqui. E esse excesso de informação e a cultura que tem tentado se implantar na cabeça da gente de que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo e que a gente tem que dar conta de tudo perfeitamente, está surtando todo mundo. Então a gente tem que parar. Cada vez mais a gente precisa parar. Jesus, em quantas passagens do Evangelho, não cita que ele se locomoveu para um monte para ficar sozinho, para meditar, para refletir. Se Jesus fazia isso, que era um espírito que veio para cá já, evoluído para servir de exemplo para a gente, quem dirá a gente? A gente precisa de um tempo para a gente. De um tempo para pensar, por que é que eu estou agindo assim? Por que é que eu estou sentindo assim? E se a gente não conseguir fazer isso sozinhos, a gente tem como pedir apoio. Porque hoje, graças a Deus, nós temos psicólogos, analistas, terapeutas em geral, que podem nos ajudar. E esse precisa ser um compromisso da gente. O autoconhecimento. Porque entendendo o que nos angustia, entendendo o que nos deixa mais acelerados, vai fazer com que a gente naturalmente evite esses processos doentios, essa energia carregada, e comece a aliviar o nosso corpo. E ele deixa de ter coisa que não era para a gente ter, não. Porque não era para todo mundo viver doente, não. Mas a gente vive porque a gente ainda escolhe ser assim. Muito porque a gente não sabe. Muita gente não sabe que esse poder está dentro da gente. E essa transformação depende da gente. Mas nós que somos espíritas temos uma série de livros que nos ajudam a entender como as coisas funcionam. E a espiritualidade diz o tempo todo, para evoluir, para aguentar as provas da sua vida. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Santo Agostinho. E para a gente encerrar, eu vou ler um parágrafo também de Joana de Ângeles, que diz: a presença divina apoia-me nos processos de crescimento e de renovação. Cada momento constitui-me oportunidade para avançar ou para corrigir os erros. Então, tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade para a gente. E a gente encara como uma desgraça. As transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. A poda renova. A dor nos desperta. A provação educa. A alteração do nosso comportamento exige esforço nosso. Eu estou fadado à felicidade, que conseguirei diante de renovação e de muita luta, pois sou filho de Deus. Joana de Ângeles, do livro Momento de Saúde e de Consciência. Muita paz para todos. Muito obrigado.